Privilégio estar aqui com você no programa Expondo as Escrituras. E hoje eu quero conversar sobre um tema tão importante que é disciplina e restauração. E eu quero não propriamente expor um texto da Bíblia hoje, mas expor um pouco da história hoje. Eu queria tratar desse tema falando sobre Israel, os alertas de Deus a Israel e como Israel desobedeceu a Deus, tapou os ouvidos à voz dos profetas de Deus, perseguiu os profetas de Deus, não honrou os compromissos firmados com Deus. E como Deus alertou esse povo de que a desobediência acarreta em disciplina. E Deus não permite que o seu povo peque confortavelmente. E assim aconteceu com Israel. A disciplina veio, mas também a restauração. Então, me permita iniciar aqui com a história da monarquia em Israel, rejeitando o governo de Deus, a teocracia. Então, nós temos um período de 120 anos de monarquia com Saul, com Davi e com Salomão, 40 anos cada um. Depois da morte de Salomão, que alcançou o apogeu da glória, da riqueza, com a morte dele em 931 a.C., o sucessor dele, o seu filho Roboão, não teve a mesma sabedoria do pai, não teve a mesma habilidade política, nem a mesma destreza administrativa, nem sequer compromisso com Deus. Então, das 12 tribos, 10 delas seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte teve 19 reis e durou 209 anos, ou seja, de 931 a 722, quando a Assíria cerca Jerusalém e toma, melhor dizendo, cerca Samaria, toma Samaria e leva essas tribos para a escravidão, deixando também alguns ali e trazendo outros povos estrangeiros para formar um povo misto, sincrético e miscigenação de raça, formando o povo samaritano. Pois bem, nesse período de 209 anos do Reino do Norte, nenhum rei andou com Deus, embora Deus tivesse levantado profetas no Reino do Norte, como Amós, como Oséias, né? Mas eles não ouviram, e então o cativeiro chegou. Quem não escuta a voz do amor, escutará a voz da chibata. Quem não obedece, vai ser disciplinado. É assim na vida, e é assim com o povo de Deus. As duas tribos do sul, a Benjamim e Judá, fiéis à dinastia davídica, permaneceram um pouco mais, né? Porque no Reino do Sul, de Judá, alternou-se no governo homens bons e homens maus, reis piedosos e reis impiedosos. Mas, à medida que o tempo foi avançando, o Reino do Sul também se corrompeu. Por demais. Deus levantou Isaías, Deus levantou Miqueias, né? Deus levantou Joel, e esses profetas alertaram a tribo de Judá, o reino de Judá, sobre os perigos da idolatria, sobre os riscos de não levar Deus a sério, os riscos de não voltar-se para a palavra de Deus. Porém, os reis que desobedeceram a Deus não quiseram ouvir, taparam os ouvidos. Para você ter uma ideia, o próprio profeta Isaías foi assassinado pelo rei Manassés, cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi jogado num buraco, porque ele alertou o povo acerca da sua fé mística, sincrética, acerca do templo. E então, porque não ouviram a voz de Deus, a disciplina chegou. E então, no ano 606, Nabucodonosor cercou Jerusalém, levou os vasos do templo de Jerusalém e alguns nobres para a Babilônia como escravos. Dentre eles estava Daniel e os seus 3 amigos. 10 anos depois, a Babilônia volta
a invadir Jerusalém, cercar Jerusalém, e leva mais uma leva para a escravidão. Dentre eles estava Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, mas que vai exercer o seu ministério profético na Babilônia. Mas em 586, Nabucodonosor, com o seu poderoso exército, cercou Jerusalém. Não tendo mais Jerusalém capacidade de resistência, porque dentro dos muros não tinha mais provisão e as pessoas começaram a passar fome. E Jeremias relata no seu livro Lamentações de Jeremias que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome, a ponto das mães comerem os corpos de seus próprios filhos. Um desespero pleno, total. E então, quando Jerusalém já não tinha mais a mínima chance de resistência, a horda dos caldeus entrou em Jerusalém e destruiu o templo de Salomão, e arrasou a cidade, e arrebentou com os muros da cidade, queimou as portas da cidade. A cidade foi completamente destruída. As pessoas foram mortas, jovens forçados, crianças pisadas, velhos pisados como lama nas ruas. E Nabucodonosor, então, leva para a Babilônia mais de 1.400 quilômetros, e o povo caminhando a pé pelo deserto, sendo levado como escravo para a Babilônia. Porém, o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. Porque a disciplina é amarga, como amargo às vezes é o remédio que cura. A disciplina não é ausência de amor. Disciplina é amor responsável. Porque o maior perigo para Israel não era nem o sofrimento, nem mesmo a escravidão. O maior perigo era o pecado, era afastar-se de Deus, era caminhar assodadamente rumo ao pecado. Então, o que é que Deus fez? Deus disciplinou o seu povo. Deus disciplinou o seu povo. E esse povo foi então levado para a Babilônia. Lá no Salmo 137, somos informados de que as pessoas estavam às margens dos rios da Babilônia, dependuravam suas harpas nos salgueiros. Eles não cantavam, estavam entregues à nostalgia, ao abatimento de alma, ao desânimo completo. Eles só pensavam numa coisa: vingança. Feliz é aquele, ó Babilônia, que esmagara a cabeça de seus filhos numa pedra. Eles estavam tomados por um sentimento de hostilidade em relação aos seus captores. Os que ficaram lá ficaram em grande miséria, os muros quebrados, as portas queimadas, debaixo de miséria e opróbrio e abandono. E então a disciplina de Deus, aplicada ao povo de Deus, vai ter o efeito necessário, que é libertar esse povo da idolatria, porque o grande pecado que trouxe Israel a essa situação de desastre e ao reino do sul de Judá de desastre foi a idolatria, foi se curvar diante de outros deuses, foi não reconhecer só o Senhor é Deus. Eles mergulharam-se no erro doutrinário, no erro moral, e a vida foi se desfibrando, foi se desfigurando, e a vida foi se tornando uma vida insossa, ou melhor, rebelde contra Deus. Então, foi necessária a disciplina. A disciplina foi o remédio amargo de Deus, e Deus usou os reis ímpios para disciplinar o seu próprio povo, as nações ímpias para disciplinar o seu próprio povo. Porém, Deus não esqueceu do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. A disciplina não tem o propósito de destruir, mas de recuperar, de restaurar. E o próprio profeta Jeremias havia dito que o cativeiro teria tempo de validade, que ele teria um dia de encerramento, e era 70 anos e não mais. Não mais. Porém, em 539, a Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa. Quem levou o povo de Judá para o cativeiro foi a Babilônia. Mas agora essa Babilônia não manda mais no mundo. Essa Babilônia foi tomada.
a inexpugnável cidade da Babilônia, com seus muros, que podia passar uma carruagem em cima dos muros, com as suas torres imponentes, com uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Essa cidade poderosa, essa cidade invulnerável, inexpugnável, foi tomada numa noite de bebedeira do rei Beltazar, de profanação dos vasos sagrados. Então, a cidade foi tomada e a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. O primeiro ano de Ciro, Deus pôs no coração dele, porque já tinha terminado o tempo da escravidão, para que ele fizesse um decreto permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém, e voltassem para Jerusalém com um propósito, o propósito de construir o templo de Jerusalém. Israel não seria tanto uma nação, mas um povo adorador. E o centro nevrálgico do povo era o próprio Deus, o próprio culto a Deus. O centro de tudo era a adoração ao Senhor. Por isso que o templo precisava ser reconstruído ou construído antes mesmo da reconstrução da cidade. Então Ciro determina essa volta, determina recursos para essa volta, determina que os judeus que não voltassem deveriam ajudar esta leva que voltou. Foram quase 50 mil pessoas, sob a liderança de Zorobabel, que vai se tornar um governador, juntamente com Josué, que era o sumo sacerdote, com muita gente, com sacerdotes, com levitas, com servidores do templo, com todos os recursos que podiam. Então, eles foram, no ano 539, para a restauração de Jerusalém, mormente, da reconstrução do templo, da construção do templo. Porém, quando lá chegaram, eles enfrentaram um problema. Que problema? É que os samaritanos, que era aquele povo que foi misturado com outras nações lá da tribo do norte, das tribos do norte, ao redor de Jerusalém, tentaram destruir o sonho e o projeto, se unindo com os judeus que voltaram, para destruí-los, para derrotá-los. Eles não tinham interesse na reconstrução de Jerusalém, mas Zorobabel definitivamente não aceitou essa proposta. Não é união a qualquer preço, não se tem unidade fora da verdade. E eles então começaram a tramar contra esses judeus que estavam construindo, escreveram a carta ao rei, dizendo que esses judeus tinham más intenções e que eles queriam reconstruir a cidade para não pagar mais impostos, que eles se rebelariam, porque Jerusalém era uma cidade rebelde, sempre fora rebelde. E com esses argumentos, eles conseguiram com que o rei determinasse a paralisação da obra. Então, os sacerdotes voltaram cada um para o seu canto, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando das suas casas, começaram a construir casas apaineladas, com luxo, enquanto a casa de Deus estava ainda mal acabada, só tinha sido lançado os fundamentos, mas a obra estava lá à míngua, sem qualquer trabalho de reconstrução ou de construção. Foi quando Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para encorajar o povo a prosseguir. Bom, mas é nessa conjuntura que surge um outro problema. E é o livro de Esther que nos mostra essa outra situação. Agora nós estamos falando do reinado de Assuero, ou conhecido como Xerxes I, que governou do ano 486 ao ano 465. E o rei Assuero, ou Xerxes I, está fazendo uma festa inusitada de 180 dias, conclamando todos os príncipes, todos os líderes das 127 províncias do seu vasto império, porque ele queria um revanche contra os gregos, numa guerra contra os gregos. E ele queria mostrar o poder que tinha a Pérsia, né, para encorajar a todos a se lançarem nessa batalha. Aconteceu que nessa festa surgiu um fato esquisito. Já bêbado, diante dos seus nobres, diante dos seus príncipes, ele mandou que a rainha Vasti viesse à presença dos seus convidados, trajando a coroa real, trajando
talvez as vestes reais, alguns dizem que ela deveria só trajar a coroa, não há nenhuma segurança de que ela tenha vindo, o pedido é que ela viesse nua para mostrar a beleza do seu corpo. O fato é que a rainha Vasti desobedece à ordem peremptória do rei Xerxes I, Assuero, e ele é então induzido ou aconselhado pelos seus conselheiros a demitir, a depor a rainha Vasti do seu posto. E assim ele fez. Logo em seguida ele vai para essa guerra contra os gregos e sofre uma acachapante derrota dos gregos e volta agora não só sem rainha, mas volta também humilhado e completamente fracassado diante desse embate militar. Então ele é aconselhado pelos seus mais próximos a fazer um grande concurso de beleza em todo o império e convocar moças de todo o império, as virgens mais belas de todas as 127 províncias. E assim foi feito. E segundo Flávio Josefo, historiador judeu, 400 moças virgens foram trazidas para o harém de Assuero ou de Xerxes I para um concurso onde ele haveria de conhecer cada uma dessas moças, dormir com cada uma dessas moças, e aquela que ele escolhesse seria a rainha sucessora de Vasti. Pois bem, é nessa conjuntura que a rainha, uma moça judia chamada Esther, entra nesse páreo, porque Esther tinha ficado órfã de pai e mãe, e o seu primo, Mardoqueu, ou Mordecai, criou-a com uma disciplina muito bonita, com princípios muito firmes, e ela fez parte desse concurso, e ganhou esse concurso, e tornou-se rainha da Pérsia. Logo que ela foi constituída rainha, surge um outro problema, é que um homem da corte foi colocado por Assuero, ou por Xerxes I, na posição mais alta do seu reino, um homem chamado Amã. Ele era descendente lá dos amalequitas, e esse homem recebia, então, homenagens, reverência de todo o povo, exceto de um homem, que era Mordecai, que era o primo da rainha. Só que a rainha não tinha dito para ninguém a origem dela, que era judia. Então, esse homem chamado Amã, astuciosamente, induz o rei Xerxes I a baixar um decreto em todo o seu reino para que todos os judeus fossem assassinados, fossem mortos, porque esses judeus, eles não eram obedientes às leis da Pérsia, e ele promete ao rei que vai também angariar fundos muito grandes para o erário público através das riquezas adquiridas tomadas desses judeus. O rei, sem reflexão alguma, permite a esse cidadão chamado Amã a escrever esse decreto, a comunicar essa ordem do rei que os judeus deveriam ser assassinados. Marcaram a data, final do ano, e então as cartas foram levadas pelos correios oficiais e os judeus seriam mortos nesse dia. Mordecai era judeu, a rainha Esther era judia, mas o rei não sabia disso. O fato é que quando Mordecai soube disso, ele ficou muito desesperado, ele foi para a porta do palácio vestido de pano de saco, a rainha quis saber qual a tristeza dele, ele não contou, depois ela ficou sabendo que se tratava de uma ordem, de um decreto do marido dela, do rei Xerxes I, ordenando a matança de todos os judeus. E ele diz, olha, rainha, se você não fizer alguma coisa, você não vai escapar também, vai morrer todo mundo. E mais, quem sabe para essa conjuntura que Deus levantou você para essa ocasião. Então Esther determina um jejum de 3 dias, convoca um jejum de 3 dias, e ela então compareceria perante o rei, porque ela só podia comparecer se ele a convidasse, e ela então convida o rei, consegue chegar até ele, convida o rei para um banquete, convida o Amã para um banquete. Nesse banquete, ela ainda não abre o coração. Ela diz, olha, amanhã eu vou abrir meu coração, vou dizer o que eu quero. O rei disse, você pode pedir o que você quiser, até a metade do reino. E ela falou, eu quero você de novo, eu quero o Amã de novo aqui, e então eu vou revelar o que eu quero. Só que naquela noite aconteceu um fato muito curioso. O rei perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, ele pediu que viesse alguém ler para ele os registros, nos anais da história do reino da Pérsia. E ali constava um fato muito curioso, que 2 dos eunucos do palácio tinham tramado a morte do rei por traição. E o Mordecai escutou essa conversa.
o primo da Esther, e disse, olha Esther, existe dois eunucos que estão tramando a morte do seu marido, do rei, e eles estão para praticar esse crime. E aí Esther comunicou o fato ao seu marido, ao rei Xerxes I, e ele investigou os fatos, de fato isso era verdade, e esses dois moços foram mortos, foram enforcados. Só que Mordecai não recebeu nenhum prestígio por isso, nenhuma recompensa por isso. E aí, quando está lendo lá a história de madrugada, sem sono, camarada, e ler exatamente o registro dessa denúncia a que Mordecai fez aos traidores do rei, e o rei perguntou assim, mas o que foi feito para homenagear esse homem, para honrar esse homem? Não fizeram nada. Nessas alturas, preste atenção nessa história, nessas alturas, o Amã é tido para casa, porque ele saiu do banquete da Esther, o primeiro banquete, com o peito estufado. Lá, olha, como é que eu sou o cara mais importante? A rainha convida para um jantar e só o rei e eu fui convidado. Eu sou o cara mais importante da Pérsia, eu sou o cara com maior prestígio na Pérsia. Só que quando ele desce, o Mordecai, o primo da rainha, está lá e ele não sabe que o camarada é primo da rainha, e nem sabe que esse camarada é judeu, nem que a rainha é judia. E o Mordecai não prestou homenagem para ele ficou muito irritado, aquilo tirou a paz dele, ele chegou em casa e falou, olha, eu sou o cara mais prestigiado da Pérsia, mas tem uma coisa que me incomoda, aquele homem não presta homenagem a mim. Aliás, ele sabia que ele era judeu, aquele judeu, eu só não sabia que era primo da rainha, aquele judeu não se curva diante de mim. Aí a mulher dele, com os conselheiros, ele falou, que é isso, cara? Você é um cara tão poderoso, está perdendo a paz por causa desse judeu? Faz uma forca essa noite, bem alta, para todo mundo ver. E amanhã cedo vai ao palácio. O rei já mandou matar todos os judeus. Antecipar a morte desse aqui não vai ser problema nenhum para o rei. Você vai lá e pede autorização para o rei e esse cara vai morrer. Quando amanheceu o dia, estava terminando a leitura desse fato, o rei perguntou assim, tem alguém no pátio? Aí disseram, não, tem sim, o Amã está aí. Mas deixa eu ver. Aí o rei perguntou, Amã, o que é que se deve fazer a um homem cujo rei quer honrar? O Amã pensou que estava falando dele. Aí botou a régua lá em cima. Eu acho que deve vestir esse cara com as vestes reais. Eu acho que deve colocar a coroa na cabeça dele. Deve colocar o anel de sinete no dedo dele. Deve pegar o cavalo que o rei anda e montar esse cara. E os príncipes devem sair pelas ruas, carregando o cara montado no cavalo real com as vestes reais. Pensando que está falando dele. Aí o rei Xerxes disse que, pois é, eu quero honrar Mordecai. E você vai fazer exatamente isso. Você vai andar pelas ruas da cidadela de Suzã, honrando esse camarada. A ficha caiu. Ele percebeu que tinha cometido uma loucura. O camarada agora não vai para a forca, o cara agora é o honrado do rei. E quando ele faz esse passeio turístico com Mordecai pelas ruas de Suzã, ele volta para casa desesperado. Falou para a mulher dele, para os conselheiros dele, falou, olha, agora você está perdido. Esse Mordecai é judeu, você não vai prevalecer contra ele não. A essas alturas chega os emissários da rainha para levar o cara para o segundo banquete, ele era convidado. Quando ele chega lá, o rei perguntou, Esther, o que você quer? Qual o seu pedido? Ela disse, o meu pedido é para que eu e o meu povo não sejamos mortos. A traição. Existe um decreto de morte lavado contra mim e contra o meu povo. Aí o rei, como que um desavisado, mas quem fez essa maldade? E a rainha disse, esse homem, esse mau Amã, que estava lá no banquete. O rei ficou perturbado porque ele tinha culpa no cartório. Ele assinou o decreto sem saber direito o que estava fazendo, confiando no cara. Ele saiu para o palácio, para o jardim do palácio, e o Amã ficou perto da rainha, tentando buscar um alívio para o seu problema, para a rainha defendê-lo. E nesse assodamento de pedir à rainha, ele acabou se lançando sobre ela, no divã real, na cama real. Quando entra o rei, encontra o Amã em cima da sua mulher. Falou, mas o que esse cara está querendo? Ainda abusar da minha mulher na minha casa? E aí os que estavam presentes cobriram a cabeça do Amã, e alguém chegou, o principal dos eunucos, olha, ele montou uma forca essa noite para matar o Mordecai.
E o rei diz, pode então enforque esse cara na própria forca que ele levantou para Mordecai. E Amã é enforcado na própria forca que armou para o seu inimigo. O povo judeu foi agora, por um novo decreto do rei Xerxes, a ter direito de defesa. Os sátrapas, os 127 sátrapas das 127 províncias apoiaram os judeus. E no dia que seria o dia da matança dos judeus, os judeus tiveram uma retumbante vitória. E Deus livrou o seu povo de uma maneira miraculosa na Pérsia. Logo depois disso, vem o governo de Artaxerxes. E então mais uma leva de judeus vai para Israel, vai para Jerusalém, sob a liderança de Esdras, com recursos de ouro, de prata, agora para terminar a obra do templo, no sentido de fazer as coisas funcionarem, ensinar a lei de Deus. E Esdras chega lá e vê com muita tristeza aqueles judeus que tinham voltado, estavam se casando com mulheres estrangeiras de novo, que foi uma das causas da idolatria que levou o cativeiro. Ele rasga a roupa, ele chora diante de Deus, confronta o povo, acerta a situação. No ano 444, o rei Artaxerxes, no período Artaxerxes, Anani vai fazer uma visita para Neemias, ele era o copeiro do rei, e Neemias perguntou para ele, como é que ficaram aqueles que não foram para o cativeiro, que ficaram lá? Como é que está a cidade do sepulcro dos nossos pais? Como é que está a situação lá? Isso 142 anos depois que Jerusalém foi tomada pelos caldeus. A resposta de Anani foi, a cidade está diante de grande miséria e opróbrio. Os muros estão destruídos, as portas queimadas a fogo. Neemias, que tinha uma posição de muita honra e muito prestígio no Império Persa, começa a chorar, começa a jejuar e vai falar com o rei. E pede ao rei, então, a possibilidade de voltar para a sua terra e reconstruir os muros. E aquilo que tinha 142 anos, que ninguém tinha a mínima perspectiva de restaurar, diz a Bíblia que Neemias foi, com recursos, com madeira, com pessoas, com dinheiro, com prestígio. Diagnostica o problema quando chega, convoca as pessoas para o trabalho, cria mecanismos de organização, estabelece que todas as pessoas precisam entrar na obra, homens, mulheres, ricos, pobres, sacerdotes e leigos, todo mundo, e em 52 dias, em tempo recorde, os muros são reconstruídos, as portas são levantadas, e a cidade está, mais uma vez, restaurada, sob a liderança de Neemias. O Deus que disciplina é o Deus que restaura. Se os judeus foram levados em 3 levas para a Babilônia, 606, 596, 586, os judeus retornam para Jerusalém em 3 levas, sob a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras, para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros, das portas e da cidade. Assim, a aliança de Deus perdura e permanece, porque Deus havia jurado a Davi que um descendente de Davi assumiria o trono, e esse reino seria eterno, e esse rei jamais desceria do poder. É claro que essa história precisava continuar dentro da dinastia davídica, e então, na plenitude dos tempos, nasce Jesus, em Belém da Judéia, na casa do pão, na mesma cidade que Davi nasceu, para ser o pão da vida, o salvador do mundo, o restaurador do seu povo. O Deus que disciplina é o Deus que restaura. Se você está debaixo da disciplina de Deus, não se desespere, porque Deus nunca vai abandonar você. Deus é poderoso para pegar o caco, o vaso quebrado, fazer dele um vaso novo. E é isso que Deus pode fazer na minha, na sua e na nossa vida, porque o Deus da disciplina é o Deus da restauração. Deus abençoe você.